Estamos ferrados, amigo. Está tudo acabado. Sei que você tem ouvido muito isto na sua linha do tempo e nos grupos e no Telegram. Não é verdade? Pois é. Olha, muitas pessoas foram liquidadas recentemente. Isso dói muito. Muita gente perdeu todo o dinheiro nas moedas meme. Isso também dói muito. Mas será que acabamos de perder, de conseguir vender no topo? Será que estamos entrando num novo e doloroso mercado de baixa? Eu acho que não, mas antes de você entrar em pânico, vamos dar uma olhada em dados específicos, ok? O Bitcoin e as criptomoedas, como um todo, são considerados, é claro, ativos de risco. Estes são investimentos que os investidores estão mais propensos a comprar quando se sentem otimistas em relação à economia e estão dispostos a assumir mais riscos. Por outro lado, quando os investidores se estão sentindo inseguros em relação à economia, adivinha o que acontece? Eles tendem-se a afastar do risco. Eles optam por ativos como títulos, ouro, mantendo a dólares ou títulos do Tesouro dos Estados Unidos e outras coisas. É a aposta segura. E você sabe o que mais são considerados ativos de risco? As ações. Essa é a razão pela qual os analistas têm tentado observar a correlação corporativa entre o mercado de ações e o Bitcoin. E é claro, sempre há uma correlação entre o Bitcoin e o restante das criptomoedas, das altcoins. No final de contas, o Bitcoin é a nossa estrela polar e é por isso que falamos tanto sobre ele, o mapeamos e discutimos a sua relação com tudo o resto. Agora, a maneira mais fácil de identificar isto é de observar o coeficiente de correlação entre o Bitcoin e o S&P 500. O TradingView tem um indicador de coeficiente de correlação que mostra como é que os ativos se seguem uns com os outros. As regras aqui são bem simples. O número varia de 1 positivo para 1 negativo, sendo o valor de 1 positivo uma correlação positiva perfeita e 1 negativo indica uma correlação negativa perfeita. Neste gráfico podemos ver o coeficiente de correlação que está mais acima da linha zero do que no território negativo. O que significa, é claro, que estamos mais correlacionados com os mercados de ações. Esta é a conclusão a que chegamos. O Bitcoin segue em grande parte o que as ações estão fazendo. Os investidores em ações veem o Bitcoin como uma jogada de beta mais alta para o mercado de ações. O Ethereum é uma jogada de beta mais alta que o Bitcoin e assim por diante até chegarmos às moedas de cachorros. Eu tenho uma opinião um pouco divergente sobre tudo isto. Se você pensar bem, o Bitcoin na verdade cai com notícias específicas sobre criptomoedas, enquanto o S&P 500 continua a sua trajetória ascendente. Mas se tivermos notícias macroeconómicas ruins sobre ações, o Bitcoin também cai. Basicamente o Bitcoin cai o tempo todo. Por exemplo, em junho de 2021, o valor da correlação do Core era negativo em 72. Voltando ao passado, esta foi a época em que a China proibiu a mineração de cripto. Portanto, temos muitos riscos de títulos específicos do setor de cripto, como provavelmente você já sabe. Portanto, em vez de chegarmos à conclusão de que o Bitcoin segue perfeitamente o S&P 500, é mais provável que ambos estejam sendo influenciados pelos mesmos fatores, como as condições geopolíticas. O mercado de capitais está-se preparando para os sentimentos, as políticas monetárias, a liquidez do sistema, a inflação e todo esse tipo de coisas. Portanto, dê uma olhada sempre nos gráficos. O fundo do mercado, tanto para o S&P 500 quanto para o Bitcoin, foi na verdade durante o pico da inflação de 2022. O Bitcoin estava correlacionado muito fortemente com o ambiente de risco que tomou conta do mercado de ações. Agora, temos que lembrar também, é claro, que o Fed irá usar todas as suas ferramentas à sua disposição para tentar reduzir a inflação para cerca de 2%. E aumentar as taxas de juros tem sido a sua estratégia favorita. Eles fizeram isso por um longo tempo. Agora, estamos cortando as taxas de juros, esperamos nós. Mas o problema é se a inflação subir demais, se ficar fora de controle com as tarifas ou qualquer outra coisa que esteja assustando assim os mercados, o pensamento mais contrário seria que teremos que há aumentos das taxas de juro este ano.
Agora, o aumento das taxas irá dificultar o empréstimo de dinheiro e irá causar pânico nos mercados. Basta encontrar coisas simples, dificultar o aumento de capital para a expansão das empresas, todo esse tipo de coisas, e isso apenas irá sinalizar problemas económicos. A subsequente aceleração da economia também irá resultar, é claro, em uma inflação mais baixa, o que faria com que o Fed acabasse por cortar as taxas de juros. Mas isso só haverá mais na frente do ano. Isto também limita, assim, o dinheiro disponível para arriscar em ativos como bitcoins e ações. Mas é claro, estamos aproximando da meta dos 2%. O Fed tem mantido as taxas estáveis em 4,25% a 4,5%, mas a inflação tem aumentado um pouco recentemente, o que é problemático. Mas, se a inflação se comportar e começar a esfriar, ainda teremos muito combustível para ser desbloqueado. Se observarmos picos massivos na inflação, isso será um problema. Mas isso ainda não aconteceu. Mas claro, devemos ir analisando as coisas ao longo do tempo. Mas vejamos uma nuance diferente. Aqui está a oferta monetária do M2. O M2 é a medida da oferta monetária global, incluindo dinheiro, cheques, depósitos, contas de poupança, fundos do mercado monetário, todo esse tipo de coisa. Essencialmente, todo o dinheiro no sistema. Em resumo, esta é a pólvora seca que existe para encher as suas bolsas. Ok? Quanto mais M2 houver no sistema, mais o preço das moedas de cachorro subirá. Até agora, o M2 tem aumentado constantemente, o seu crescimento tem sido bastante insano desde os dias da pandemia e, na verdade, atingiu um pico de 27 meses no final de 2024, seguido de uma correção que levou a uma desaceleração no impulso do mercado. Como tenho a certeza que você viu recentemente, o Bitcoin começou a andar lateralmente quando baixámos um pouco o M2 e todas as altcoins foram para zero. Bem, não para zero, mas o suficiente para sentirmos uma dor enorme, certo? Esta oferta monetária acelerada, no entanto, está começando a voltar a subir e é uma indicação de que a economia tem uma base sólida. E o declínio, geralmente, é uma má notícia. Um grande declínio, recuos de curto prazo são bons. E isso acontece. Mas desde o início de 1870 houve apenas 5 vezes em que o M2 caiu mais de 2% ou mais em uma base anual. E esses anos foram 1878, 1893, 1921, 1931 e 2023. Pois é, vivemos numa época histórica. Amigos, pensem nisto. Já se passaram quase 100 anos desde a última vez que isto aconteceu. Todos os 4 anos anteriores a 2023, a propósito, foram anos de depressão. Não houve depressão desta vez, embora tenha havido alguns problemas económicos nos Estados Unidos, mas eles parecem estar passando. A tempestade parece estar dissipando. O ano 2023 foi uma anomalia e os Estados Unidos desafiaram as constantes previsões da recessão. A recessão telegrafada mais anunciada que nunca aconteceu na história. Então, este indicador estará quebrando? Bem, não necessariamente. Estamos em 4 de 5 e vamos nos preocupar com uma recessão mais tarde quando o M2 começar a recuar. E há outras coisas que dizem que uma recessão também pode estar chegando, como a desinversão da curva de juros e coisas do género. Mas talvez este seja o momento em que o Fed realmente consiga uma aterrissagem suave. Por enquanto, ainda há uma tonelada de pó seco no mercado. Muito dinheiro em contas do mercado monetário e coisas do género, o que significa que há muito dinheiro para ativos de risco como as criptomoedas. Além disso, temos muito boas notícias. A economia dos Estados Unidos é considerada neste momento como estando na zona Goldilocks, o que é muito, muito interessante. É difícil sentir se haverá uma super mega recessão iminente. Tudo vai chegar a zero com base na situação económica atual. E caso você não tenha notado, nós negociamos em grande parte como uma espécie de substituto para a economia dos Estados Unidos. Isto porque é a economia mais poderosa do mundo. O Fed dita os termos globais do dinheiro, mas, no entanto, a economia não está muito quente nem está muito fria. Sei que parece um pouco como um conto de fadas, mas a inflação é controlada, está assim controlada no momento.
ok? 3% está bom. A economia não está muito aquecida e está crescendo em torno dos 3%, certo? O PIB também registrou um aumento de 2, 3% no último trimestre. As coisas estão bem. Nem muito quente, nem muito frio. A propósito, isto é um declínio em relação aos 3,1% do terceiro trimestre de 2024, mas ainda é um crescimento de 2,3%. Isto é muito bom, mas também nem muito quente, nem muito frio. Agora, quanto tempo iremos ficar nesta zona específica? Obviamente, ninguém faz ideia, mas enquanto permanecermos assim nesta zona de equilíbrio, em que a inflação nem está muito alta, as taxas não estão muito altas, a economia até está indo bem, as pessoas têm empregos, o desemprego está em mínimos históricos neste momento, isto nos Estados Unidos, então podemos esperar que ainda tenhamos um pouco mais de tempo para que este ciclo de mercado de alta se desenrole. E por isso não estamos ferrados por enquanto, mas estaremos mais tarde. O fim sempre chega. Bom, se há algo que aprendemos neste mercado é que devemos equilibrar as nossas visões com o que é bom e o que é ruim. Agora, em 1995 tivemos empresas de tecnologia da internet que começaram a causar um impacto realmente enorme e a ter ganhos gigantescos à medida que se tornavam conhecidas. Os investidores eram do tipo russos. Eles queriam comprar todas as coisas novas e brilhantes. Eles compravam e queriam comprar todas aquelas novas ações da internet. Mas, quando avançamos para o ano 2000, se você conhece a história, parabéns, você é velho como eu tinha na altura o meu próprio negócio de hardware e software, seja como for, nessa altura a bolha das empresas.com estourou. Os azarados ficaram com uma coleção de ações sem valor, sites de lixo e muitos poucos investidores sortudos ficaram com ações da Amazon e da Apple. Mas tiveram que lidar com uma década perdida em termos de retorno e tiveram que esperar. No entanto, estamos em um paralelo muito semelhante com o boom da inteligência artificial. Muitas pessoas estão comparando isto com a bolha das empresas.com. Há muitos bons paralelos, embora a curva de adoção agora possa estar ficando mais louca e a natureza exponencial da inteligência artificial possa torná-la mais sustentável no longo prazo. Mas definitivamente estamos vendo uma bolha se expandir aqui. No entanto, ainda não estourou, portanto ainda há algum tempo para isso. Algumas pessoas acham que esta bolha vai estourar em 2025, este ano. Talvez ela não estoure até 2026, mas o ponto de vista mais contrário seria o que nós que temos ainda uma corrida de alta de 2 anos pela frente. Também temos que nos preocupar, é claro, com as coisas do Trump. Se ele aprovar todas aquelas tarifas que ele fala, será uma má notícia para todos. Mas talvez eles até consigam que o número suficiente de outros países diminuam as tarifas e as coisas se acalmem. Agora, você pode pensar que isto iria afetar apenas as pessoas fora dos Estados Unidos. A maior economia do mundo não teria problemas. Mas temos que considerar o seguinte. É claro que as tarifas impostas a economias menores também podem levar a preços mais altos para os produtos importados para os Estados Unidos, especialmente para coisas como commodities, que é o material de que tudo é feito. Isto poderia, é claro, acabar causando alguma forma de desaceleração económica, especialmente para empresas mais pequenas e economias mais pequenas. Mas isso ainda não aconteceu e pode nem acontecer. E é isto que nós devemos ter em mente. Pode ser que não aconteça, pode ser que aconteça. Pode ser que um número suficiente de pessoas remova as suas tarifas sobre os Estados Unidos para que tudo fique equilibrado. Talvez haja cortes de impostos suficientes, estímulo suficiente, todo esse tipo de coisa. Agora, de acordo com um estudo do Peterson Institute of International Economics, as tarifas sobre a China, o Canadá e o México, que a propósito são os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, custariam potencialmente ao consumidor típico americano $1.200 por ano. Isto precisa, assim, de ser compensado ou causará uma crise inflacionária e as famílias comuns irão sentir ainda mais dor. Mas todas estas coisas a longo prazo podem causar muitos problemas na economia. A curto prazo, provavelmente, até é bom. Vamos ver como é que tudo isto se vai desenrolar agora. Tudo isto é importante porque quanto menos dinheiro uma família tem, menos dinheiro vai ter para instrumentos de investimento como ações,
criptomoedas, Bitcoin e moedas de cachorro. Sei que já vimos que a inflação está controlável no momento, mas parece estar subindo ligeiramente em relação aos meses anteriores. E isso não é fantástico, não é? Não é o tipo de trajetória que nós queremos ver. Você o que quer ver é o contrário. E isso é um pouco preocupante. Mas de acordo com a previsão da Vanguard, uma das maiores gestoras de ativos do mundo, eles estão dizendo que o núcleo da inflação deve ficar entre os 2,1% e os 2,4% até ao final do ano. Ano em que este pico em torno de certos tumores e coisas que estão acontecendo no mercado provavelmente não serão um grande problema. O núcleo da inflação vai cair um ponto percentual, o que é bom. Portanto, não há necessidade de soar o alarme ainda. Não estamos ainda propriamente ferrados e ainda temos tempo no ciclo. A conclusão aqui é que ainda estou do lado em que temos mercado de alta e está longe de terminar, ok? Isto tendo em conta o lado macroeconómico. O ciclo do mercado pode até chegar a 2026, o que seria uma loucura, mas ainda assim todos os dados apontam que ainda não atingimos o pico. Uma próxima aceleração do mercado nos iria aproximar desse pico, mas ainda nem chegamos lá. Os dados mostram que a economia ainda é positiva, a oferta da moeda ainda está subindo. Todos os fatores que você deseja ver para que os mercados subam estão presentes neste momento. Desde que a inflação não fique muito louca ou aconteça alguma guerra gigantesca ou algo do género, o Fed não irá aumentar os juros. Na verdade, eles até irão reduzi-los até ao final do ano. E isto significa que os investidores podem, é claro, pegar mais dinheiro emprestado para comprar coisas baratas e investir nas moedas de cachorro. Certo? Não. Não é, amigos. Vamos lá começar a investir em tecnologias melhores. Sei que muitos gostam de brincar com os memes porque é divertido, mas o verdadeiro valor está no Bitcoin, nas principais altcoins, nas principais blockchains, DeFi e ativos do mundo real, ok? Metam isso na cabeça, tá? Aquelas moedas que fazem alguma coisa de útil. A propósito, esta semana vou até fazer um vídeo separado mostrando alguns indicadores específicos de cripto que na verdade mostram que ainda não chegamos ao clímax do mercado. Então, já agora, não se esqueça de subscrever para ser avisado desse vídeo que deve sair agora na quarta-feira. E já agora também, não se esqueça de esmagar o botão de curtir. E o meu nome é Rolo Divino, obrigado por sintonizar aqui no canal Mentes Milionárias. Amanhã estarei de volta e até lá tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.